Participe do nosso programa de hoje. Temos todos os nossos contatos, redes sociais, @CenaPolíticoTCM, é o nosso Twitter, o facebook.com/Cenário Político TCM. Você já clica direto, digita direto o endereço. Tem também o nosso Instagram, @Cenário Político TCM, e o WhatsApp 88028979. Hoje tem muita coisa para conversar. Vamos conversar com o senador Jean Paul Prats, do PT. Você manda a sua pergunta através destes nossos contatos. Vamos falar um pouquinho sobre tudo o que está acontecendo, aquela polêmica, as polêmicas que estão acontecendo em Brasília e também sobre governo estadual. Boa noite, Vanúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM. Mais uma semana, nós juntos aqui na TCM Telecom. Você aqui de Mossoró e também das várias cidades que possuem os serviços da TCM. A gente vai falar de Câmara de Mossoró, tem também TCM Pesquisa. Pois é, vai ter quinta-feira, já a gente traz os detalhes, pesquisa de avaliação e eleições 2022. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre este assunto. Vamos de Câmara Municipal? Pois é, o Legislativo de Mossoró, por meio da mesa diretora, suspendeu a partir de hoje todas as atividades realizadas no prédio da Câmara, incluindo as sessões ordinárias remotas. A medida foi tomada devido ao registro de 6 casos de Covid-19 e 2 casos suspeitos da doença entre os servidores. O Poder Legislativo moçoroense já estava realizando as sessões ordinárias e reuniões de comissões temáticas de forma remota desde o dia 22 de fevereiro. O número de funcionários na Câmara estava limitado ao mínimo necessário para o funcionamento da casa. Outras atividades, como audiências públicas e sessões solenes, já tinham sido suspensas por tempo indeterminado, também desde o dia 22 de fevereiro. Mas mesmo a sessão ordinária virtual necessita de apoio dos servidores da Câmara de forma presencial para serviços de assessoria técnica, administrativa e legislativa, além da presença de funcionários da TV Câmara Mossoró para a transmissão. As sessões devem retornar no dia 27 de abril, portanto, próxima terça-feira. Enquanto isso, a Câmara segue assim, Carol, vazia, como você confere nas imagens. Então, antes que venha um surto pior, né, de pessoas infectadas por Covid-19 no Legislativo moçoroense, medida acertada, e a gente também já sabe que acontece lá a limpeza de todo o prédio, a desinfecção, enfim, segue o Legislativo agora com as atividades suspensas. Pois é, Vanúvio, já havia tido uma grande redução com as atividades remotas. O número de servidores que estavam frequentando a casa, de acordo com as informações que foram repassadas para a gente, desde de fevereiro, é de que o número desses servidores estava realmente reduzido, um número mínimo, ali somente para o funcionamento essencial da casa. Mesmo assim, após essa testagem, 6 servidores realmente, um número muito alto de servidores positivados ali em relação à Covid-19. Infelizmente, nós esperamos que todos se recuperem prontamente, voltem ao seu trabalho, à sua vida normal, e que todos os demais que estão com suspeita também tenham notícias boas, notícias tranquilizantes ali em relação a esta Covid-19. A atitude acertada é necessário, infelizmente, apesar do prejuízo da pauta em relação às sessões ordinárias, é essencial cuidar da saúde. Quando, se é possível fazer isso, né, Vanúvio, suspender as atividades, que seja feito realmente e que se mantenha sempre em todas as empresas e nos estabelecimentos comerciais o número mínimo de trabalhadores e seguindo todos os protocolos em relação aos clientes e aos participantes. Então, vamos ter cuidado que a situação ainda é muito complicada em relação à Covid-19 aqui no nosso estado. Para você que costuma assistir às sessões da Câmara Municipal, que mesmo com as sessões remotas, liga lá na TV Câmara, bota no YouTube ou então assiste através do site da TV Câmara. Essa semana não tem, dá um tempinho, que daqui a 2 semanas está de volta. Da próxima semana, né, Vanúvio? Exatamente. Está de volta. Agora vamos começar o nosso bate-papo. O nosso convidado de hoje,
senador Jean Paul Prates, diretamente de Brasília, conversando com a gente. Muita coisa acontecendo em Brasília e o assunto do momento é a CPI da Covid-19. Senador, boa noite. Muito obrigada por conversar com a gente aqui no cenário político. Vou começar perguntando se o senhor acredita realmente que a CPI vai chegar no relatório final. Boa noite, Carol. Boa noite, Vonúvio. Prazer estar com vocês aqui. Preferia estar aí em Mossoró com vocês, como a gente normalmente faz quando vai a Mossoró, sempre bate ponto aí na TCM. Mas estamos aqui e preparando para esse trabalho que é a CPI do Covid. E, bem, a CPI não tem como objetivo, nenhuma CPI tem como objetivo prender ninguém, muito menos fazer o impeachment de ninguém. É uma comissão investigativa, é uma prerrogativa das minorias no Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, que tem a possibilidade de solicitar, diante de um fato notório, um fato que precisa de esclarecimentos e cujas outras opções todas foram esgotadas, abrir uma comissão parlamentar de inquérito para, então, reunindo parlamentares representativos, fazer as devidas diligências, ouvir pessoas e depois emitir um relatório que traz conclusões sobre o que estava de errado, quem errou, quem é responsável e também recomendações. Esse é o objetivo de uma CPI. Quando uma CPI atende esses requisitos, disse que, então, ela atendeu seus objetivos. Algumas pessoas sempre ficam com aquela expectativa, né? Porque lembra de inquérito policial, né? Então confunde com a questão, tem que sair alguém preso, tem que sair alguém demitido, alguém destituído, né? Mas esse não é o objetivo do parlamento. O parlamento, nesse caso, o máximo que ele vai é fazer recomendações e conclusões sobre um fato, no caso aqui o fato concreto, aquele colapso de Manaus e tudo que levou àquela situação de crise máxima de combate à pandemia, representada por aquele colapso daqueles dias de Manaus. Mas esse processo de abertura da CPI, ela só foi, de fato, efetivada aí, né, pelo presidente do Senado, depois do STF interferir diretamente. Como é que o senhor avalia esse processo, senador? Exatamente, Vanúvio. O Senado encara isso naturalmente. Por quê? Vou dizer o que é que acontece. A minoria, representantes da minoria, podem pedir uma CPI a qualquer tempo. No entanto, há 3 requisitos que eles têm que alcançar. Os senadores, quando é uma CPI no Senado, ela tem que reunir um número certo de assinaturas, um número mínimo de assinaturas para ter representatividade, um fato concreto a investigar e o requerente também tem que dizer quantos dias, quanto tempo ele espera que essa CPI dure, para que a casa possa se manifestar e calcular os recursos, o que é que vai ser necessário para aquilo tudo. Uma vez reunidos esses requisitos principais, não há juízo de valor por parte do presidente do Senado. Ele apenas tem que ler e instalar a CPI. Por quê? Porque no Senado, os representantes, os senadores, são soberanos por si só. O presidente não manda nos outros senadores. Ele não faz juízo de valor sobre eles. Reunidas aquelas assinaturas mínimas, ele, portanto, automaticamente tem que instalar. Ocorre quando houve a reunião, a eleição do Senado, mudou de presidente. O presidente, dentro do espírito que ele tem, tentou ainda conciliar alguns interesses e dizer, olha, vamos tentar compor com o governo, vamos fazer um movimento junto a vários poderes, vou tentar convencer o presidente que realmente se equivocou em vários momentos, se ele pode recuar em algumas posições, melhorar as atitudes, etc, etc. Deu-se esse tempo. Só que, ao correr esse tempo, que foi mais ou menos 60 dias, 2 senadores resolveram dizer, olha, não vamos esperar mais. Estão acontecendo mais coisas. O presidente não mudou de atitude, mudou um pouquinho, mas voltou a criticar todo mundo, a acusar todos e não reconhecer seus erros. Foram ao Supremo Tribunal dizer o seguinte, Supremo Tribunal Federal, o nosso regimento do Senado prevê que, uma vez reunidos esses 3 requisitos, a comissão tem que ser instalada. Portanto, façam a decisão judicial para que isso seja cumprido. E aí o presidente, então, foi obrigado a instalar isso por conta de uma decisão do Tribunal Superior.
Isso não significa nenhum tipo de intervenção do judiciário no legislativo. Absolutamente. É um procedimento completamente normal entre os poderes. Existem horas que eles se comunicam desta forma e é em cima do próprio regimento do Senado Federal. Portanto, nenhum senador hoje mais tem essa dúvida e nem acusa o Supremo de nenhum grau de intervenção. Próximo bloco a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Vamos fazer um rápido intervalo.